E aí ele olha na cara do Lula e fala assim: o Brasil está indo muito mal. Primeiro, ele abre fazendo uma denúncia da ditadura brasileira, da invasão da jurisdição americana no meio da Assembleia Geral das Nações Unidas. Lamento dizer, mas o Brasil está indo muito mal e vai continuar estando muito mal, exceto se estiver junto dos Estados Unidos. Tem gente tão broxa que entendeu errado o Trump hoje nas Nações Unidas. Eu falei no X, assistam o Trump nas Nações Unidas, porque será histórico. Óbvio que eu sabia que ele falaria do Brasil, o que eu não imaginaria é que a surpresa seria melhor do que o esperado. Botem, por favor, o Trump para falar. To defend our sovereignty and security throughout the world, including against nations that have taken advantage of former U.S. administrations for decades, including the most corrupt, incompetent administration in history, the sleepy Joe Biden administration. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others. Vejam o que ele está falando aqui. Isso é o Trump. E isso deveria ter sido o mais importante, era isso que eu estava falando para vocês assistirem. O Trump está sentado nas Nações Unidas denunciando a invasão e a perseguição de americanos e outros, com censura, corrupção judicial, perseguição e atingindo críticos políticos nos Estados Unidos. Tipo um certo procurador que resolve abrir uma denúncia criminal, e vamos falar rapidamente sobre isso, contra um deputado e um jornalista que estão reclamando do governo brasileiro nos Estados Unidos. Tipo isso. E aqui vem uma parte interessante. I'm saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I... Vejam, aqui ele conta as condições do encontro. Não foi que marcaram uma reunião ou nada do tipo. O Brasil é sempre o primeiro a falar, os Estados Unidos é sempre o segundo, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Lula estava saindo, Trump estava entrando. Nós nos vimos, eu o vi, e aí ele continua. Saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe... Aqui eu tenho dúvida do que significa o embraced. Eu não sei se o embrace foi um abraço, se foi um cumprimento, se o Trump trouxe ele e deu aquele chega junto aqui, a gente não sabe, tá? I'm going to be saying this in just 2 minutes. But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk. E aí ele fala que vai haver um encontro, e essa é a parte mais maravilhosa de todas, e todos os bolsonaristas, e quem quer que seja o cidadão de bem no Brasil, deveriam estar radiantes com isso, e eu explico por quê. Like about 20 seconds, they were in retrospect, I'm glad I waited, because this thing didn't work out too well, but we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet. A cara do Lula e a cara do Lula. That's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. I like him. But if you, and I only do business with people I like, when I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly. E aí ele olha na cara do Lula e fala assim: o Brasil está indo muito mal. And will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. E aqui eu digo a vocês que o Trump é um gênio. Primeiro, ele abre fazendo uma denúncia da ditadura brasileira, da invasão da jurisdição americana no meio da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em seguida, ele diz: eu gosto muito do Lula, chamei ele para conversar. Mas aí ele diz: lamento dizer, mas o Brasil está indo muito mal e vai continuar estando muito mal, exceto se estiver junto dos Estados Unidos. E pensem, com isso Trump deixa o Lula em uma situação impossível. Lula agora tem que vir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que ele não tem como cumprir. Não tem como cumprir. Para quem não fez nenhum Mobral de negociação, se você quer analisar se o que o Trump disse foi bom ou ruim para o Lula, vejam quais são as possibilidades que o presidente brasileiro tem agora. A posição na qual ele se encontra. O Lula vai ter que encontrar o Trump. Ele foi convidado ao vivo, em frente ao mundo inteiro, e não vai mais
ter como continuar, não vai ter mais como continuar dizendo que o Trump não quer mais conversar com ele. E vai encontrar o Trump com a obrigação de voltar com alguma vitória, que foi algo que ele evitou a todo tempo. E aí, no encontro, ele vai ouvir, posso garantir a vocês que Lula ouvirá sobre a situação do Brasil com fatos incontestáveis da boca do Trump, como foi o caso da África do Sul. Vejam o vídeo do que o Trump fez com o presidente da África do Sul. President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us around the quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here. Occupied land, that's who we are. What would you like President Ramaphosa to do about the situation that we've just seen on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can and then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is Nothing happens. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. The majority of them are black people. And we have now... The farmers are not black. The farmers are not black. We I have don't say now- that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off, they died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't know we'd get involved here, but I will say this, that if the news wasn't fake like NBC, which is fake news, totally one of the worst, ABC, NBC, CBS, horrible. But if they weren't fake news like this jerk that we have here, if we had real reporters, they'd be covering it. But the fake news in this country doesn't talk about that. Entendam, o presidente da África do Sul sentou e achou que ia mentir na cara do Trump sobre a perseguição aos fazendeiros brancos no país dele. Fazer ali uma pose para a imprensa e sair como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu foi que o Trump trouxe reportagens que comprovam que o presidente da África do Sul estava mentindo. E ele foi exposto para o mundo inteiro ver. Vejam. Na reunião, o Lula vai ter que dizer ao Trump que o judiciário brasileiro é independente, que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia e que o Brasil quase teve uma insurreição ou um golpe no 8 de janeiro. Só que essas foram as mesmas narrativas criadas e usadas contra o próprio Trump por anos. Elas foram criadas para serem utilizadas contra o próprio Trump. E eu posso garantir a vocês que Trump vai estar preparado. Eu posso pessoalmente garantir a vocês que Trump vai estar preparado com as informações para desmentir o Lula. E o Lula vai fazer o quê? Vai dizer para o Trump que se ele estivesse no Brasil ele também teria sido preso no 8 de janeiro? Vai dizer que o Bolsonaro é fascista, assim como o Trump é a nova face do nazismo, segundo o próprio Lula? Vai dizer o quê? Que não existe lawfare? Que o judiciário é independente? E quando ele disser, não, mas eu não posso fazer nada, o judiciário é independente. Sobre o que ele será cobrado? Sobre a anistia. Como você se posiciona sobre o processo do projeto de anistia? Como se posiciona o seu país, o seu partido, a sua base parlamentar? PEC. Então você imagina, é muito simples, Lula hoje vai dormir em uma posição política muito pior do que na posição política na qual ele acordou. Então não há como pintar esse convite ao Lula como uma vitória. Ah, mas o Trump elogiou o Lula. Porra, cara, eu não sei. Agora o Sam Pancher está aqui, ó, entrevista à CNN aqui dos Estados Unidos, Mauro Vieira diz que a agenda do Lula impede um encontro na semana que vem e que entre o presidente brasileiro e Trump, mas o que deve acontecer é um telefonema. Ah, não vai encontrar? Por quê? Tá sem tempo? Sem tempo. Pô, desculpa, eu tô enrolado aqui, não tenho tempo, minha agenda tá ruim para encontrar o líder do mundo livre, mas eu vou fazer um telefonema. Ora, Lula sabe que seria humilhado no Salão Oval. Empresário do agro, empresário exportador. Lula não quer resolver o seu problema. Porque ele não tem como sentar frente a Trump. E Trump destruiu a narrativa do Lula, ao vivo, na frente do mundo inteiro.
Ai, mas o Trump elogiou Lula, Paulo. Porra. É mesmo? Filhão, todo dia o Trump elogia líder do mundo inteiro. Leiam o Art of the Deal. Isso é parte de negociação. Aliás, eu vou reagir aqui, coitado. Eu gosto dele, ao comentário do Guga Chakra. Bota aí. Trump nunca havia mencionado Lula. A gente sempre fala disso aqui. E hoje ele mencionou o presidente do Brasil de forma positiva. Ele gostou do presidente Lula. Foi a primeira vez que ele se referiu, que ele mudou de opinião em relação ao presidente brasileiro. Ele formou a opinião dele em relação ao presidente brasileiro de forma muito rápida. Ele próprio disse que ele sentiu uma química entre ambos. Então, de uma certa forma, esse encontro rápido. A gente falou 2 meses de tentativas, Itamaraty, de enviados, deputados, senadores, empresários que vão a Washington. Em poucos segundos, esse encontro do Trump com o presidente Lula conseguiu produzir uma das maiores, ainda não dá para ter contato diplomático, mas um dos maiores avanços para tentar uma negociação. Até então não tinha. Agora não é que o secretário do Tesouro vai se encontrar com o Geraldo Alckmin. Não é que o Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira. O Trump, o próprio presidente dos Estados Unidos, que na verdade, ele que manda em tudo aqui, ele falou que pretende se encontrar com o presidente Lula. E, assim, ele já chega com uma imagem positiva. E o Trump tem uma coisa, ele não respeita quem capitula. As pessoas que acabam se curvando a ele. Chama de fraco. O presidente Lula bateu de frente de uma certa forma. Daí no momento que se encontrou, mostrou respeito. Ele gosta que tenha respeito, mas que também não pode se curvar, não pode ser um puxa-saco, por assim dizer. Então, eu quero ouvir aí de Brasília. Mas eu acho que é uma vitória do presidente Lula, não só pelo elogio que o presidente Trump faz, lembrando que o governo Trump sempre se foca no Alexandre de Moraes, nunca no presidente Lula, sempre no Alexandre de Moraes. Mas ele fala de uma forma extremamente positiva do presidente brasileiro e não cita o presidente Jair Bolsonaro. Eu até quero ouvir de Brasília, porque isso é um golpe muito grande nos bolsonaristas, né? Que até então tinha essa coisa, que o Trump com o Bolsonaro, e agora eles estão vendo o herói deles, o herói do ex-presidente Bolsonaro, o ídolo do ex-presidente Bolsonaro, elogiando justamente o presidente Lula, porque o que ele fez, pode não ter acordo lá pra frente em relação às tarifas, mas ele já elogiou publicamente o presidente Lula na primeira vez que ele se referiu ao presidente Lula. Eu acho que isso é um duro golpe no Bolsonaro. É um golpe duríssimo, Guga. Eu vou te dar só alguns exemplos. Há 5 dias atrás, o jornal indiano publicou a seguinte matéria. Donald Trump diz que é muito próximo do primeiro-ministro Modi. Ou Modi, como você prefere. Aí hoje, o Trump, nesse mesmo discurso às Nações Unidas, o que fez? Denunciou a Índia como um dos países que ajuda a financiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. No meio da guerra comercial com a China, o Trump elogiou Xi Jinping, dizendo que ele era um homem muito inteligente. Chamou ele até de bonito. E, enquanto isso, ele socava com força a tarifa na China e forçava eles a um acordo com os Estados Unidos. Ora, em 2018, ele elogiou Kim Jong-un, dizendo que ele era uma pessoa muito aberta e honrada. Ao mesmo tempo, ele ameaçava o Rocketman da Coreia do Norte a destruir a Coreia do Norte, caso ele continuasse com as posturas agressivas em relação aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. Guga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até o Trump chama todo mundo para a mesa de negociação, ele chamou os caras do Irã para negociar. Esse é o jogo. O Trump elogiar e chamar alguém para negociar está longe de ser uma vitória. Pelo contrário, o morde-a-sopra que ele deu no Lula hoje é um aviso de que o Brasil está com o dele na reta. E eu digo, é assim que Donald Trump negocia. E quando ele negocia, ele vence. Não sobra para ninguém. Você pode achar que é blefe meu. Mas eu volto a dizer o que eu já disse no programa de hoje. Quem achou que eu estava blefando até agora, se deu mal. Então eu posso dizer a vocês, Lula chegará para conversar com Trump. Vai falar o quê? Por isso que já transformou o encontro num telefonema. Alguém acha concebível? Se fosse uma vitória e Guga estivesse correto, Mauro Vieira estaria dizendo agora que Lula não tem tempo de encontrar o Trump? Ora, faça-me o favor. Trump botou Lula em uma situação impossível. Se vai e faz a reunião, sai sem nada e corre risco de ser humilhado publicamente. Se não faz a reunião, que é o que está acontecendo agora, perde o discurso de que ele é o homem do diálogo e Trump que não quer dialogar.